De acordo com o título 1, capítulo 1, seção 1 da Lei Orgânica de Mozarlândia, que trata da organização político-administrativa do município, qual das alternativas abaixo está correta? A. O município de Mozarlândia é uma unidade da República Federativa do Brasil e não faz parte do estado de Goiás. B. Mozarlândia é uma unidade do estado de Goiás e integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. C. O município de Mozarlândia é uma unidade administrativa independente, sem ligação com o estado de Goiás. D. Mozarlândia é uma unidade do estado de Goiás, mas não faz parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Resposta. B. Mozarlândia é uma unidade do estado de Goiás e integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. 2. De acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica de Mozarlândia, qual é o objetivo do município no que diz respeito ao desenvolvimento e à administração? A. O município de Mozarlândia visa promover o desenvolvimento econômico e social apenas para regiões específicas, ignorando a igualdade e a participação comunitária. B. O município de Mozarlândia buscará o desenvolvimento de forma centralizada, privilegiando certos distritos e bairros para reduzir desigualdades regionais e sociais. C. O município de Mozarlândia objetiva promover o desenvolvimento econômico, social e cultural de maneira integrada, harmônica e solidária, com a participação da comunidade e respeitando a igualdade e a dignidade da pessoa humana. D. O município de Mozarlândia não se preocupa com a distribuição equitativa dos bens e a justiça social, focando apenas na livre iniciativa e no desenvolvimento econômico. Resposta. C. O município de Mozarlândia objetiva promover o desenvolvimento econômico, social e cultural de maneira integrada, harmônica e solidária, com a participação da comunidade e respeitando a igualdade e a dignidade da pessoa humana. 3. Segundo o artigo 3º da Lei Orgânica de Mozarlândia, quais são os símbolos que representam a cultura, a história e as tradições do município? A. O hino e a bandeira do município. B. O brasão do município. C. A bandeira e o brasão do município. D. O brasão e o hino do município. Resposta. C. A bandeira e o brasão do município. 4. Segundo o artigo 13 do Estatuto dos Servidores de Mozarlândia, a investidura em cargo público ocorrerá com A. A posse. B. A aprovação em concurso público. C. A publicação da nomeação no Diário Oficial. D. A apresentação dos documentos pessoais. Resposta. A. A posse. 5. Segundo o Estatuto dos Servidores de Mozarlândia, posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. Marque a alternativa incorreta. A. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado e a juízo da administração. B. Em se tratando de servidor em licença maternidade ou para tratamento da própria saúde, ou em qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular. C. Somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. D. No ato da posse, o servidor apresentará, preferencialmente, além dos requisitos exigidos quando da inscrição ao concurso público, atestado de saúde física e mental, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Resposta. D. No ato da posse, o servidor apresentará, preferencialmente, além dos requisitos exigidos quando da inscrição ao concurso público, atestado de saúde física e mental, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 6. De acordo com o artigo 15 do Estatuto dos Servidores de Mozarlândia, qual é a condição para posse em cargo público? A. A posse depende de aprovação em um curso de capacitação. B. A posse requer uma prévia inspeção médica oficial, e somente poderá ser empossado o servidor julgado apto física e mentalmente. C. A posse ocorrerá sem necessidade de inspeção médica, exceto para cargos de chefia. D. O servidor nomeado para outro cargo de provimento efetivo não precisa passar por nova inspeção médica. Resposta. B.
A posse requer uma prévia inspeção médica oficial, e somente poderá ser empossado o servidor julgado apto física e mentalmente. 7. Sobre a formação econômica de Goiás no século XVIII, impulsionada pela mineração, assinale a alternativa correta. A. A mineração em Goiás no século XVIII teve pouco impacto econômico, sendo considerada irrelevante para a colonização da região. B. A descoberta de ouro em Goiás atraiu um grande fluxo migratório, resultando no desenvolvimento de vilas e cidades, bem como no aumento da arrecadação de impostos pela coroa portuguesa. C. A economia de Goiás no século XVIII foi predominantemente agrícola, sem grandes influências da mineração. D. A mineração em Goiás foi responsável por estabelecer relações comerciais diretas com países europeus, sem passar pela fiscalização da coroa portuguesa. Resposta: B. A descoberta de ouro em Goiás atraiu um grande fluxo migratório, resultando no desenvolvimento de vilas e cidades, bem como no aumento da arrecadação de impostos pela coroa portuguesa. 8. Sobre os aspectos físicos do território goiano, assinale a alternativa correta. A. O território goiano é predominantemente composto por planícies costeiras e florestas tropicais úmidas. B. O relevo goiano é formado exclusivamente por grandes depressões, sem áreas montanhosas ou chapadas de destaque. C. O clima predominante em Goiás é o semiárido, com poucas chuvas e temperaturas extremamente altas durante o ano todo. D. Goiás é caracterizado por extensas áreas de cerrado, com vegetação arbustiva e savânica, além de possuir uma hidrografia rica, sendo um divisor de águas entre bacias importantes como a do Tocantins e a do Paraná. Resposta: D. Goiás é caracterizado por extensas áreas de cerrado, com vegetação arbustiva e savânica, além de possuir uma hidrografia rica, sendo um divisor de águas entre bacias importantes como a do Tocantins e a do Paraná. 9. Sobre os aspectos da história social de Goiás, assinale a alternativa correta. A. A população de Goiás no período colonial era composta exclusivamente por europeus, sem presença de povos indígenas ou africanos escravizados. B. Durante o ciclo do ouro no século XVIII, a sociedade goiana era marcada pela presença de grandes proprietários de minas, trabalhadores livres e indígenas, sem a utilização de mão de obra escrava. C. A história social de Goiás é marcada pela diversidade étnica, incluindo indígenas, africanos escravizados e colonos portugueses, com uma estrutura social fortemente influenciada pela mineração no período colonial. D. A sociedade goiana sempre teve uma base urbana, com pouca influência de atividades rurais ou agrícolas na formação de suas estruturas sociais. Resposta: C. A história social de Goiás é marcada pela diversidade étnica, incluindo indígenas, africanos escravizados e colonos portugueses, com uma estrutura social fortemente influenciada pela mineração no período colonial. 10. Sobre o município de Mozarlândia, localizado no interior do estado de Goiás, assinale a alternativa correta. A. Mozarlândia é um município brasileiro situado no interior do estado de Goiás, com uma população estimada em 2021 de 16.077 habitantes, segundo o IBGE. B. Mozarlândia está localizada no estado de Minas Gerais e possui uma população estimada de aproximadamente 20.000 habitantes em 2021. C. Em 2021, Mozarlândia tinha uma população estimada em 25.000 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. D. Mozarlândia é um município brasileiro do estado de Goiás, porém sua população é desconhecida devido à ausência de dados do IBGE. Resposta: A. Mozarlândia é um município brasileiro situado no interior do estado de Goiás, com uma população estimada em 2021 de 16.077 habitantes, segundo o IBGE.